Boa noite a todos. Nós queremos passar para a mensagem e meditar também na palavra de Deus essa noite. E gostaria, como é dia da Bíblia, falar um pouco sobre a Bíblia, os irmãos, para que nós possamos meditar um pouco também sobre esse presente que Deus deu a nós. E queremos, para começar, ler a história do rei Josias, que encontramos em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, nos conta a história do rei Josias, que tem uma história bem interessante, a começar pelo começo do seu reinado, que ele começou a governar muito jovem. E como a Escritura, a lei de Deus, fez uma diferença grande em sua vida e na vida de todo o povo de Judá também. 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. 8 anos de idade. Pedro, quantos anos você tem? 8? Imaginem agora o Pedro sendo o nosso rei. Ele começou a reinar, porque seu pai faleceu. E é claro, no início do seu reinado, ele teve ajuda, corregência com muitos conselheiros. Mas com 8 anos de idade, Deus já confiou o trono a esse menino. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, então 8 mais 8, 16, ele começou a reinar sozinho, então. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Os reis que antecederam Josias, eles começaram a trazer todo tipo de paganismo para dentro de Judá, do reino do sul. E Josias, já tão novo, ele começou a perceber, peraí, isso que meu pai fez, que meu avô fez, não está certo. E ele começou a buscar na história do seu predecessor, Davi, o Deus verdadeiro. Versículo 8, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Versículo 14, enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Hilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Pela indagação do sacerdote aqui, podemos imaginar que estava lá parado no templo, esquecido, um livro empoeirado, que há muito tempo já não era lido, que há muito tempo não era mais colocado em prática no reino. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei Josias e lhe informou, teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou, o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei Josias ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Depois, Josias subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos, do mais simples aos mais importantes do povo. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro.
Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus, porque nós podemos tomar esse tempo tranquilos, em que nós podemos meditar na Tua Palavra. Vem estar falando aos nossos corações, que possamos realmente nos deixar moldar por aquilo que Tu tens para nós hoje. Amém. A Bíblia empoeirada. Hoje é dia da Bíblia, celebrado todo o segundo domingo de dezembro. E é interessante nós vermos um pouquinho da história desse dia. Ele foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Faz tempo já que é comemorado esse dia. No Brasil, ele passou a ser comemorado em 1850, já há muito tempo também. E o mais interessante é que desde dezembro de 2001, essa comemoração passou a integrar o calendário oficial do nosso país. Graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Nosso governo declarou um dia para lembrarmos e prestarmos homenagem à Bíblia. Isso é muito interessante. Bom, alguns dados sobre a Bíblia, para que nós possamos entender melhor qual o significado desse presente que Deus nos deu. Bíblia, em grego, significa livros, ou coleção de livros. No Antigo Testamento se usava muito a expressão Torá, que em hebraico significa instrução ou lei. Era assim que se designavam os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E a Bíblia, ela foi, então, Antigo e Novo Testamento, ela foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente. 1.600 anos. Um livro que demorou para ser terminado. Por 40 escritores diferentes. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós podemos nos perguntar, 1.600 anos de uma história, como surgiu, como é que esses livros vieram parar juntos nessa compilação? Bom, o cânone bíblico, assim é o termo técnico usado para os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, ele surgiu no povo de Israel, conforme os profetas iam recebendo as visões, as revelações, as profecias de Deus, eles não somente falavam para o povo e falavam as coisas que o povo deveria fazer e como eles deveriam agir, mas eles também registraram isso para que as futuras gerações pudessem também ter essa palavra de Deus e viver segundo os ensinamentos de Deus. Já no tempo de Jesus, o Antigo Testamento estava praticamente fechado. Já se havia definido praticamente os livros que pertenciam ao Antigo Testamento. E ele foi escrito, na sua língua original, em hebraico, alguns capítulos em aramaico. Já no tempo de Jesus, havia uma tradução desse Antigo Testamento para o idioma grego, que era o idioma universal na época. Assim como o inglês hoje é o idioma que é usado para conversarmos com pessoas de outros países, na época de Jesus o idioma grego era esse idioma que se falava em todos os cantos do mundo. Essa tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, se chamava a Septuaginta. E ela era dividida de uma maneira diferente do que nós temos hoje. Ela tinha os livros da lei, os 5 livros de Moisés, tinham os livros dos profetas no meio, e daí os escritos, onde vinham os salmos, os livros poéticos de Jó, Eclesiastes, e assim por diante. E Jesus, em um dos seus sermões, ele valida todas essas 3 categorias de livros, a lei, os profetas e os escritos, com autoridade, como livros que falam da verdade, que falam sobre Deus, que são inspirados divinamente. A ordem dos livros, como nós temos hoje no Antigo Testamento, foi definida somente no século IV depois de Cristo. Bom tempo depois, né? Para que eles foram ordenados de uma maneira diferente, mais temática, para facilitar
encontrar as coisas e tudo mais. Algumas curiosidades do Antigo Testamento. Jó é considerado o livro mais antigo, o primeiro que foi escrito. O livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, são os mais novos, os mais recentes, os últimos. O livro de Crônicas é uma compilação sobre os reis de Judá, de como foram os reinados deles. Outros fatos curiosos é que os livros de Juízes e Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Jeremias e Lamentações, todos esses pares eram, no princípio, um livro só. E quando eles foram traduzidos para o grego, para aquela Septuaginta que eu falei, eles ficaram muito grandes. E os pergaminhos, os rolos, ficaram tão grandes que eles falaram, não, nós vamos ter que dividir, senão vai ficar muito pesado ficar carregando isso aí toda vez. Isso por quê? Porque no idioma hebraico não se escrevem as vogais, somente consoantes. E no idioma grego se escrevem os vogais juntos. Então, dobrou o tamanho dos livros quando foi traduzido para o grego. São fatos curiosos, que às vezes é interessante a gente saber. Nós colocamos toda a nossa vida, a nossa fé em cima desse livro. O Novo Testamento tem uma história um pouco diferente. Ele começou a ser escrito depois de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, alguns anos depois. Então os discípulos começaram a sair de Jerusalém para pregar as boas novas sem Bíblia. Sem Bíblia eles saíram para pregar as boas novas. E eles contavam sobre Jesus para os povos, e os povos aceitavam a Jesus. Só que com o tempo começou a surgir certas perguntas, certos impasses. Tá, mas como foi na verdade bem certo isso, e aquele episódio, e aquela mensagem de Jesus? E os problemas começaram a surgir, então eles começaram a escrever cartas, ou alguns relatos sobre a vida de Jesus. E assim começaram a circular as cartas, esses escritos pelas igrejas, diferentes povos. E assim que uma igreja recebia uma carta, eles liam ela completa no culto. E você pode pensar agora, meu, que chato. Mas eles liam na íntegra. Na época o pessoal não era tão acostumado com TV, então era mais fácil se concentrar. Mas eles liam esses relatos na íntegra, copiavam todos à mão, por pessoas especializadas, cuidando para não errar, e enviavam para outras igrejas. E assim foi se espalhando muitas cartas, muitos livros. Inclusive, entre esses escritos, os escritos do apóstolo Paulo, os escritos de Pedro, de Tiago, de João. Mas daí vocês conseguem entender o que pode ter acontecido, né? Começou a surgir muita coisa. E daí muitos cristãos pegavam 2 textos e começavam a olhar e assim, tá. Tem muitos relatos aqui. Se nós for colecionar tudo, vamos ter uma Bíblia desse tamanho aqui. Com tanta coisa que as pessoas viram e falaram de Jesus. E os cristãos começaram a ver a necessidade de, nós temos que agora reduzir isso um pouco, para que seja alguma maneira fácil de poder levar e definir quais são os relatos realmente que condizem com a verdade, como aconteceu, como Jesus falou as coisas. E então, para evitar também que falsos ensinamentos fossem trazidos para dentro das igrejas, eles começaram a delimitar quais são os livros que vão fazer parte do cânone do Novo Testamento. Quais são os livros que são inspirados por essência? Bom, e já no ano de 170 depois de Cristo, havia uma lista praticamente detalhada dos livros que compunham o Novo Testamento. E esse cânone foi chamado de cânone Muratori, que é basicamente o que nós já temos aqui. Só ali nessa compilação não haviam ainda os livros de Hebreus, Tiago e nem 1ª e 2ª Pedro. Eram ainda cartas que as pessoas liam e diziam, tá, pode ser que faz parte, pode ser que não. Mas então foram realizadas inúmeras reuniões, concílios, durante vários anos, para se chegar a uma compilação certa. Foi um processo lento, decidido por grupos de presbíteros, de pessoas, para se chegar até os livros que nós temos hoje no Novo Testamento.
E foram definidos vários critérios, como o autor, quem escreveu esse livro. É alguém perto da época de Jesus? Foi um dos apóstolos? Então faz parte da coleção dos livros. É alguém que escreveu as coisas muito tempo depois dos apóstolos? Esse aqui a gente pega como dado histórico. Talvez relevante, porque conta como as pessoas da época viam a fé, mas não vai fazer parte da essência do que as próximas gerações vão precisar saber sobre a vida com Cristo, sobre a salvação de Cristo. Então, foi feita essa compilação, e no ano 367 depois de Cristo, chegou-se a esse formato que nós temos hoje, nessa ordem, os livros de Mateus a Apocalipse. 367. 367 anos cristãos viveram sem o Novo Testamento. Completo. Sem ter definido. E mesmo assim, Deus abençoou, Deus deu condições para que a igreja se expandisse. Curiosidades, Gálatas foi provavelmente a primeira carta a ser escrita, 55 a 60. Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, é o mais curto de todos. Foi escrito entre o ano de 65 ou 70. E Apocalipse é o último livro que foi escrito, então, pelo apóstolo João ainda, em torno de 100 depois de Cristo. Bom, se a Bíblia é um livro, então, escrito por homens, delimitado por homens, por que chamamos ele de palavra de Deus? Nós não somos os primeiros que fizeram essa pergunta, já na história toda. E qual o sentido em que sentido ela é inspirada e recebe o título de palavra de Deus e nós a tomamos como autoridade para guiar as nossas vidas? E assim surgiram várias teorias dessa inspiração da Bíblia. Alguns, ao longo da história, tentando explicar essa resposta, falaram: existe uma inspiração verbal. Deus ditou palavra por palavra, vírgula por vírgula, para que as pessoas escrevessem. Mas daí surgiu o problema, mas se é assim, então deveríamos ler a Bíblia somente em grego e em hebraico. Se Deus fez porque tem palavras que às vezes mudam um pouquinho o sentido, e então não pode ser assim. Então surgiu a ideia de, não, então é o leitor que é inspirado, por isso a palavra de Deus se torna a palavra de Deus. Ela é somente um livro, as pessoas escreveram assim, mas quando eu leio pela fé, ela se torna a palavra de Deus para mim. Sim, mas isso também é meio subjetivo, porque para um pode ser, para outro não, e a Bíblia fica baseada no que cada pessoa pensa. Não pode ser assim. Então surgiu a teoria da inspiração geral plenária, que significa que toda a palavra ela é inspirada por Deus. Autores foram inspirados a escreverem aquilo que viram, ouviram, em visões, em sonhos, aquilo que viram e ouviram no mundo real. E Deus falava a eles de maneira sobrenatural ou natural, no caso de Jesus, e eles colocavam isso em papel e repassavam essa mensagem para o povo, inspirados, claro, pelo Espírito Santo, mas com o seu próprio vocabulário, com as suas palavras. Às vezes a gente tem a ideia de que a Bíblia foi dada assim como Chico Xavier, né? Fecha o olho e começa a escrever. Não. Deus usou pessoas conscientes. Moisés escreveu de suas experiências reais com Deus. Daniel relatou suas visões, aquilo que ele viu em seus sonhos, daquele seu tempo que ele dedicava tanto em oração. Isaías foi o autor de muitas profecias que se cumpriram. Os evangelistas relataram aquilo que viram e ouviram de Jesus, cada um à sua maneira, para diferentes públicos. Lucas, por exemplo, ele começa o seu evangelho dizendo: eu fiz um enorme trabalho de pesquisa, porque havia muitas coisas que as pessoas falavam, então eu fui atrás das pessoas que viveram com Jesus e fiz essa coleta para saber o que realmente é certo, o que não é certo. E ele fez esse trabalho de pesquisa para trazer os fatos corretos para nós. Paulo escreveu suas cartas mediante perguntas
que a igreja passava para ele, e agora, Paulo, como nós vamos fazer nessa tal situação? E Paulo escrevia com toda a consciência, inspirado pelo Espírito Santo, como deveriam agir. Tanto que Pedro, no final da sua segunda carta, ele compara a autoridade das cartas de Paulo aos escritos do Antigo Testamento. E João, o discípulo que chegou mais perto de Jesus, em seu entendimento, representado como uma águia na história da igreja, viu, observou, meditou, recebeu visões e descreveu a beleza da missão de Cristo e da glória preparada para nós. Não é uma coleção de livros quaisquer. Há muita luta, muito suor, muita oração, meditação em cima dessas letras. Escritos que podemos dizer são selados pela inspiração divina, pela autoridade divina. Deus usou esses textos e usa através de toda a história para mostrar para nós a essência das boas novas de salvação, do seu amor, para que essa mensagem não ficasse perdida e confusa ao longo da história. Deus se revelou na história, homens registraram aquilo que viram e ouviram, para que nós pudéssemos conhecer hoje o plano da salvação e da vida eterna. Através da Bíblia, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, reconhecemos o nosso pecado, e somos instruídos a viver na vontade de Deus. O pastor John Piper fez um vídeo que está rolando na internet essa semana, que diz que a Bíblia, na verdade, é como uma janela. Muitos leem a Bíblia achando que ela é uma parede que bloqueia a vida, mas na verdade a Bíblia é uma janela que nos mostra um novo mundo que Deus prepara para cada um de nós quando nós lemos, entendemos, nos deixamos moldar e vivemos a sua vontade. E aí vem o exemplo de Josias, que nós lemos no início. Josias era muito jovem, e nós lemos que antes mesmo dele achar o livro da lei, que ele nunca teve a oportunidade de ler, ele já fazia coisas boas, estava buscando conhecer quem é esse Deus que marcou a história do seu povo. Mas nos diz a história que quando o livro foi então encontrado no templo, é que tudo mudou de verdade na vida de Josias. O livro, na verdade, era mais parecido com isso do que com isso. Mas quando ele ouviu essas palavras, as palavras do livro, nos diz que ele se arrependeu e deixou moldar o seu coração. A sua reação, nos diz a Bíblia, foi rasgar as suas vestes e dizer, como se ele estivesse dizendo, como é que eu vivi até hoje? Como é que meu povo viveu até hoje esquecendo dessas leis? Não tendo essa oportunidade de conhecer a Deus. Uma Bíblia empoeirada, que foi tirada do templo. E quando foi aberta e lida, mudou a história de Josias e do povo de Judá. Talvez a sua Bíblia esteja numa situação parecida, assim como o livro da lei no tempo de Josias. Perdida lá na estante, empoeirada, em cima da mesa. Talvez há muito tempo não é lida. Saiba que esse é um tesouro muito grande, que está sendo desperdiçado. Um tesouro muito maior do que o salário no final do mês. A leitura desse livro pode trazer transformação, que talvez as nossas vidas tanto precisam em meio aos tornados da alma. Porém, tirar a poeira da Bíblia e voltar a lê-la, não é a maior lição que nós aprendemos de Josias. A maior lição que nós aprendemos de Josias é o que ele fez depois de ler a Bíblia empoeirada. Versículos 30 e 31 nos dizem: Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que haviam sido encontrados no templo do Senhor. Josias tomou seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a ler a Bíblia todos os dias.
Não. A seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Talvez na minha vida, talvez na sua vida, a maior limpeza que precisa acontecer não é tirar a poeira de cima do livro, mas é tirar a poeira que está aqui na mente e no coração. Muitos leem a Bíblia todos os dias, vêm em todos os cultos, são cristãos de primeira aos nossos olhos, mas estão com o coração empoeirado e não fazem aquilo que Josias fez, um comprometimento pessoal de obedecer a palavra que traz salvação. Não vivem aquilo que leem, aquilo que ouvem. E essa é, na verdade, a maior dificuldade que nós encontramos quando nós lemos a Bíblia. Viver a palavra de todo o coração. Eu creio que Josias, ele fez esse comprometimento, tomou essa atitude, não porque ele achou que a Bíblia era um livro de regras e ele teria que seguir, porque senão ele ia se dar mal. Isso também. Mas eu acho que Josias entendeu que a mensagem principal era Deus se abrindo para um relacionamento com ele e com o povo. Deus se revelando, se deixando conhecer através da sua lei, através da sua palavra, indicando um caminho para viver na sua vontade, um caminho para viver melhor, indicando a sua perfeita vontade e o principal de tudo, mostrando para o homem que estava perdido no pecado, que a única solução para a vida é aprender a amá-lo de todo o coração. Josias entendeu isso. Por que nós devemos ler a Bíblia? Porque Deus vai ficar brabo comigo e me castigar? Bom, coitado dos cristãos que viveram nos primeiros séculos. Nossa visão, às vezes, da Bíblia é como uma parede, como eu falei antes. Um livro de proibições. Mas devemos mudar a nossa visão sobre o que é a Bíblia e ver que ela é um livro que narra a história de Deus com a humanidade. A busca de Deus de encontrar o meu e o seu coração, que está tão longe dele. E Deus se mostra ao longo da história e inspira homens a escrever essa história, para chegar ao meu e ao seu coração hoje e dizer: a vida que eu preparei para você é muito melhor do que viver na lama do pecado, ficar perdido em meio aos tornados da vida. Eu estou te buscando. Deus, em toda a história, toma a iniciativa de buscar o homem. Tanto que ele se faz homem, vem a esse mundo, nasce numa manjedoura, se faz servo para buscar o seu e o meu coração. Não devo ler a Bíblia, então, com medo que Deus vai ficar zangado, mas devo ver isso como um privilégio. Deus não precisa que eu leia a Bíblia. Eu preciso ler. Para reconhecer Deus, para reconhecer os seus caminhos e sair da vida de pecado, poder me deixar transformar, arrependendo-me, mudando a minha mente, ver como Deus age, ver como devo viver em minha vida. Usamos sempre a desculpa, mas é tão difícil ler a Bíblia. É uma linguagem difícil e às vezes eu não entendo o que eles estão dizendo. E na verdade é verdade, porque a Bíblia foi escrita, em muitos casos, num nível de complexidade grande. Os historiadores analisam os textos da Bíblia e falam que são livros com uma qualidade literária muito grande e realmente, às vezes, complexos de entender. Porque as pessoas deram o seu melhor ao escrever, eles não queriam fazer qualquer coisinha. Eles escreveram muitas coisas em poemas, tomando
tomando tempo para analisar cada palavra que iria ser colocado para que a mensagem de Deus realmente fosse coerente, fosse verdadeira. A maior dificuldade que nós temos em ler a Bíblia, porém, não é a dificuldade de, é difícil. Porque se nós pegamos, por exemplo, um texto que diz, Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas e discussões. Quem é que não entende isso? Qual que é a dificuldade aqui? Fazer isso. Façam tudo sem queixas e discussões. E a gente sai pela porta aqui, primeira coisa que fala, mas que droga que choveu, agora amanhã eu vou ter que lavar o carro de novo. A maior dificuldade que nós temos, nós sabemos que ela é boa para nós sabemos que é de Deus, ela é inspirada, mas na hora de pôr em prática, ela fica difícil. Fica difícil porque ela quer mexer com o nosso ser, quer mexer com o nosso ego. Em Mateus 7, 24, Jesus termina o Sermão do Monte, onde ele interpreta a lei, reinterpreta a lei do Antigo Testamento, e ele diz assim, portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa, aonde? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, os tornados da alma. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. E aí pode-se colocar outras palavras. Um louco, que não tem tudo na cabeça, que construiu a sua casa sobre a areia. Quem faz isso já hoje em dia? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Quando nós lemos esse versículo, nós logo dizemos, bom, temos que construir a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Mas Jesus, eu acho que não está falando sobre Ele mesmo. Quando Jesus fala, construa a sua casa sobre a rocha, e compara quem construiu a sua rocha a alguém que ouve e pratica, Jesus está querendo dizer que a rocha é a obediência. Se nós lemos a palavra de Deus, ouvimos e praticamos, obedecemos o que Ele fala, estamos construindo sobre a rocha. Se eu olhar para a mulher do próximo e desejá-la, cedo ou tarde a casa cai. Se eu me vingar e começar a amargurar o meu coração, dizendo, aquele cara me paga um dia, uma hora a casa cai. Estou construindo sobre areia. Se eu deixar o orgulho invadir o meu coração e não aprender a ser humilde, um dia a casa cai. Se eu continuar mentindo tanto assim, um dia a casa cai. Se eu viver uma vida de maneira desonesta, um dia a casa cai. Se eu continuar sendo avarento, querendo dinheiro todo para mim, um dia a casa cai. Um dia vem o tornado da alma e vai mostrar do que a casa é feita de verdade. Obedecer a palavra de Deus em todos os aspectos. E eu sei que isso não é fácil. É construir a casa sobre a rocha. A minha oração é que nós possamos ter o mesmo sentimento quanto em relação à palavra de Deus, que tinha o salmista ao escrever o Salmo 119, que nós vamos ouvir um trecho dele agora. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo o ordenastes aos teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo o coração, sincero,
quando aprender as tuas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos e nunca me abandonarás. Como pode um jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração e não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios eu repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e te darei atenção às tuas veredas. Eu tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sobre juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam para mim uma armadilha, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará as tuas palavras, pois todos os teus mandamentos são justos. Com tua mão vem me ajudar, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve, e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Que nós possamos ver a Bíblia realmente como esse tesouro tão valioso que Deus nos deu. E daí a nossa pergunta não vai ser mais, devo ler ela todo dia ou não? Nós vamos falar, eu quero viver ela todo dia. E aprender mais, quantas vezes for necessário. Para poder viver e conhecer, aprender a amar a Deus cada vez mais. Deus, obrigado por esse presente tão precioso que nós temos. Nos ajude, assim como Josias, a manter firme esse pacto de querermos cumprir, queremos viver tudo aquilo que tu deixastes para nós na tua palavra. Venha estar nos dando amor, não só pelas tuas palavras, mas amor por poder viver a tua vontade. E principalmente amor a ti, porque somente tu és digno de louvor. Em teu nome agradecemos, ajuda-nos, Senhor, a viver a tua vontade. Amém.